Direto da periferia do Brasil, gravando mais um vídeo para a série O que aconteceu para chegarmos nesse estágio. Estamos conversando nesses vídeos sobre os possíveis problemas, os possíveis motivos que nos fizeram chegar nessa situação em que o país se encontra, que não é boa. A gente tem que conviver com isso, né? Fizemos um corte no tempo, como vocês podem ver nos vídeos anteriores, e estamos discutindo a partir da Nova República, essa era no Brasil que foi inaugurada com a eleição do Tancredo Neves e José Sarney em 1985. No vídeo anterior, começamos a falar sobre os presidentes que foram eleitos diretamente nesse período. E começamos pelo Fernando Collor, que foi eleito junto com Itamar Franco, de vice, né, em 1989, e tomou posse em 15 de 3 de 1990. Como foi dito no vídeo anterior, Collor tinha alguma ideia liberalizante sobre economia e também sobre o tamanho do Estado, né? Tanto que ele reduziu os quase 40 ministérios que ele recebeu do Sarney para apenas 11 ministérios e 3 secretarias com status de ministério, ou seja, 14 ministérios, 14 pessoas que ele, quando ele queria reunir com o governo dele, ele se reunia com 14 pessoas. E isso faz toda a diferença. Só para se ter uma ideia, Bolsonaro, que também reduziu bastante o número de ministérios que recebeu do Temer, ele tomou posse com 23 ministérios, ele não conseguiu baixar mais que isso, né? Mas o Collor, ele assumiu a presidência tendo que enfrentar um dragão muito forte, muito feroz, chamado inflação, que havia tomado conta do país durante o governo Sarney. Para vocês terem uma ideia, a inflação galopava tanto que atingiu no ano anterior à posse de Collor inacreditáveis 1.764%. É isso mesmo. Você não entendeu errado, não. Você não ouviu errado. A inflação de 1989 foi precisamente 1.764,86%. Impensável, né? Hoje a gente fala em inflação de 10% aí, ao ano todo mundo já fica arrepiado, porque a meta é 4,5%. Então foi nesse cenário que as pessoas em torno do Collor dizia que ele tinha uma bala de prata, como se fosse enfrentar um fantasma, né? Como se fosse enfrentar um Drácula da vida aí. Ele tinha uma bala de prata para derrotar o dragão da inflação. E foi aí então que surge o Plano Collor. Esse Plano Collor aí, ele foi bolado sob o comando da ministra da Economia do Collor, que assumia junto com ele, né, a Zélia Cardoso de Mello, e foi um plano bastante complexo, com conversão da moeda. A moeda, inclusive, voltou ao padrão cruzeiro, né? Durante o Sarney, a moeda foi mudada para cruzado, depois cruzados novos, e por aí vai. Mas nesse plano Collor, o padrão voltou a ser cruzeiro. Mas veio junto com esse plano Collor uma das medidas mais drásticas que pode se imaginar quando se trata de heterodoxia econômica. O confisco de dinheiro, o confisco da poupança. Todo investidor que tivesse valor aplicado, e não precisava ser só aplicado, toda pessoa que tivesse em conta corrente ou valor aplicado, qualquer aplicação, só estava autorizado a sacar
até 50 mil cruzados novos. E isso é muito dinheiro? Não, não é muito dinheiro. Na época correspondia a algo em torno de $1.300, ou mais ou menos R$ 7.000 na cotação de hoje. Então não importava a quantidade que você tinha a mais. Não importava a quantidade que você tinha mais que isso. Que os 50 mil cruzados novos. Você só podia sacar, só estava à disposição sua 50 mil cruzados novos. Acima desse limite, o valor ficava bloqueado por 18 meses, rendendo 6% ao ano, mais correção monetária, como a poupança rende, né? 0,5% ao mês, mais correção monetária. Com isso, 80% do dinheiro do país ficou bloqueado, ficando congelado cerca de 30% do PIB. Imagina o que é você congelar 30% do PIB, segundo a previsão dos economistas, segundo previam os economistas daquela época lá, né? Mas qual que era a justificativa da equipe econômica daquela época lá, comandada por Zélia Cardoso? Segundo eles, isso enxugaria os meios de pagamento à disposição do público, forçando uma redução do consumo e, com isso, reduzia a inflação causada pela demanda aquecida. Na cabeça deles, então, a inflação era de demanda, não era estrutural, era uma inflação de demanda. Isso é um assunto que merece ser estudado, mas vamos deixar um pouco de lado o aspecto econômico e vamos voltar para o panorama político. Depois, talvez numa outra série aí, a gente fala sobre a questão econômica. Mas agora nós estamos estudando as questões políticas que são as responsáveis por fazer a gente chegar onde a gente chegou, né? Como a gente discutiu no episódio anterior, o Congresso Constituinte gerou uma Constituição parlamentarista para um regime presidencialista. O resultado disso é que o Brasil passou a viver sob a égide do presidencialismo de coalizão, que, traduzindo para o que se viu até agora, é o tal do toma lá da cá. Ou, como se dizia, né, durante o governo Fernando Henrique, era um governo franciscano. Eles diziam jocosamente lá, ou seja, é dando que se recebe, né? Lembrando aquela música do São Francisco de Assis lá, né? E esse toma lá da cá obriga os presidentes a fazerem concessões, nem sempre republicanas, né? Nem sempre republicanas, se não quiser ter problema com o Congresso. E a gente sabe o que acontece quando um presidente não faz concessões ao Congresso, né? Então, desde a promulgação da Constituinte atual, 2 presidentes não se submeteram ao toma lá da cá. E os 2 tiveram problemas com o Congresso, Collor e Bolsonaro. Quem estudar a história direitinho desses 2 presidentes vão ver que eles não se submeteram ao Congresso. Não se submeteram ao toma lá da cá, vamos dizer assim, né? Collor não arredou o pé e sofreu impeachment. Bolsonaro, quando percebeu para onde as coisas estavam caminhando, compôs com o Centrão, trazendo Ciro Nogueira para o governo, indicando Nunes Marques para o STF, que num dos vídeos anteriores aí eu falei que não tem nenhum Bolsonaro que consegue entender como é que o Nunes Marques foi indicado para o STF, né? Mas foi um gesto de trazer o Centrão para dentro do governo. Além de outras coisas, né? E com isso conseguiu, a duras penas, terminar seu mandato. Agora, poderia se fazer uma pergunta. Eu estou falando que Collor e Bolsonaro fizeram ou não fizeram alguma coisa errada? Claro que não estou falando isso. O que eu estou falando é que o presidente só tem sossego com o Congresso quando joga o jogo. Qual jogo? Aquele jogo que está escrito na Constituição. A Constituição é parlamentarista.
É o parlamento que manda, certo? A gente sabe, né, na verdade, que o impeachment, para acontecer, precisa de motivos jurídicos e políticos. Se existir apenas um deles, o impeachment não anda. Então, o motivo jurídico oficial que levou ao impeachment de Collor foi a compra, vejam vocês, foi a compra de um Fiat Alba que à época custou o equivalente a R$ 5.000. Não sei quanto é que está valendo uma Fiat Alba hoje, mas o motivo oficial, o motivo que está lá registrado, que tem provas no processo, que fez chegar ao impeachment, foi a compra de um Fiat Elba, uma perua, sei lá, um utilitário qualquer, nem lembro mais como é que era isso aí, que hoje valeria R$ 5.000, nem sei, naquela época lá valia o equivalente a hoje a R$ 5.000, hoje eu não sei quanto é que estaria valendo, né? E aí, então eu pergunto para vocês, alguém tem alguma dúvida que se acharia um motivo para empichar o Bolsonaro também? Se ele não tivesse arredado o pé, ou seja, se ele não tivesse jogado o jogo, é meio difícil, né? Eles iam achar um motivo jurídico. Eu fico imaginando, quando eu estava pensando de falar isso aqui para vocês, eu fiquei imaginando das rachadinhas do Flávio no Rio de Janeiro. Será que isso não respingava nele? Não ia chegar nele? Não ia ser um motivo jurídico para... Porque político tinha. Faltava um motivo jurídico. Faltou um motivo jurídico. Collor e Bolsonaro. Uma outra pergunta também, né, que carece ser feita. Podem ser comparados em termos de caráter? Eu acho que não. Eu acho que não. Cada um tem seu caráter lá. Foi processado, teve um monte de coisa contra ele, o outro não. Apesar dele ter sido absolvido, tudo, mas teve essa questão. É até brincadeira falar isso, né? Mas teve essa questão do Fiat Elba aí que pegou ele. Não só isso, né? Teve um monte de coisa, mas a maioria das coisas, como não foi provado, ficou como se fossem motivos políticos, né? Mas eu acho que não, então não dá para ser comparado em termos de caráter. Apenas é possível afirmar, e com toda certeza, que um não jogou o jogo e foi defenestrado do poder. Collor. Ele não jogou o jogo. O outro jogou o jogo e terminou o mandato. O Collor não jogou o jogo por quê? Porque ele não permitiu ele não consentiu em dividir o governo com os inimigos. E foi defenestrado. E tudo isso, então, é fruto do presidencialismo de coalizão que a nossa Constituição imprimiu no seu bojo, né? Não é culpa do mandatário. Mais à frente, nos próximos vídeos, nós vamos discutir um pouco mais sobre isso. Mas olhando os exemplos, é possível a gente notar que pode-se jogar o jogo com ou sem corrupção. A prova é que um jogou o jogo, foi defenestrado, o outro jogou o jogo e terminou o mandato. Mas nos próximos episódios a gente vai conversar um pouco sobre isso, tá? Então, direto da periferia do Brasil, até o próximo vídeo. Espero vocês lá. Espero que vocês, se vocês chegaram até aqui, dê um like no vídeo e considere a possibilidade de ser um inscrito no canal. O canal chama-se Velho da Periferia e a gente ficaria muito agradecido se você se você pudesse se inscrever, espalhar para os seus amigos. A gente
Afinal das contas, a gente está lutando, né, por alguma coisa que merece ser lutada. Imagino que a gente está fazendo um bom combate, né? E essa ideia precisaria ser divulgada. Essas ideias precisam ser divulgadas. Qualquer tipo de luta eu acho que é bem-vinda. E essa é uma luta que é uma luta de todos nós. Não podemos deixar nosso país cair na garra dos progressistas. Um abraço a todos. Até o próximo vídeo.